Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero encontrá-los bem. Vamos começar, né, como toda semana, mais um Simplifica, inclusive começar agradecendo, gente, já estamos no nosso 10º episódio. Muito feliz aí em estar participando desse projeto, com o incentivo de vocês, inclusive, né? E é vocês que estão fazendo o nosso projeto dar certo, né? É isso aí, pessoal, continuem participando, interagindo com a gente. E como eu trouxe essa semana, né? Hoje vamos trazer o Matheus, que é o responsável, né? Está à frente do setor de certidões da escrita, para falar um pouquinho com a gente sobre levantamento de débitos, certidões e a tão famosa operação do Simples. Olá, Matheus, como é que vai? Cris, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Como a Cris já iniciou, eu faço parte do Departamento de Certidões, Levantamento de Débitos, da Operação do Simples Nacional. Nós fazemos a atualização das certidões. Essa atualização é realizada trimestralmente ou até mensalmente para alguns clientes. Sim. Pois alguns clientes participam de licitação, precisam da certidão para recebimento de nota, precisam da certidão até mesmo para atualização de cadastro em alguns sites de venda, compra. Sim, muitos perfeito. precisam. E com isso a gente tem que estar com as certidões em dias e a gente disponibiliza elas pelo Nibo, para os nossos clientes da escrita, que é a ferramenta que nós usamos para receber e enviar documentos para os clientes. Sim. As certidões tem algumas que são as principais, que é as que a gente atualiza mensal e as trimestrais. Que é a certidão federal, a certidão estadual, a municipal, a trabalhista e a de FGTS. Essas são as principais que tem que estar As atualizadas mais constante. comuns, né, Isso Matheus? mesmo. Que é para comprovar se a empresa está regular perante aos âmbitos ou se tem algum tributo, algum imposto ou pendência que esteja impedindo. A certidão, retirada, né, sim, via internet, né, o normal ali. isso mesmo. Quando a certidão ela sai com um efeito negativa, é que a empresa está regular, não possui nenhum tributo, nenhuma pendência aberta. Quando a certidão sai com efeito de positiva, ela quer dizer que a empresa pode ter um parcelamento em ativo, só que em dia. Está sendo recolhido certinho o parcelamento, por isso com o status de positiva. E quando a certidão realmente não sai é porque tem algum impedimento. E as certidões, tem muitas outras certidões que a gente faz essa solicitação também. Sim, várias, né, Matheus? Sim, só que essas outras são umas certidões específicas, que tem custo pelo órgão, elas levam um prazo maior para emissão, até mesmo algumas levam 2, 3 dias úteis para liberação. Alguns desses exemplos são a certidão simplificada, a certidão civil, criminal, da vara de execução, a certidão protesto, a de falência também. Essa a gente só solicita quando o cliente tem a necessidade dela. Sim, quando é necessário, né, Isso Matheus? mesmo. Até por causa do prazo e custo Isso, até, Cris. né? Ela tem custo. Então, quando o cliente necessita, ele entra em contato, realizamos a solicitação, encaminhamos o boleto para recolhimento e acompanhamos a liberação. Quando liberada, disponibilizamos para os clientes. Lembrando que disponibilizamos também no Nibo. Ah, perfeito, né? Nossa ferramenta de envio e retorno de documentos, né? Envio e recebimento, perdão. Sim, recebimento. Se alguém tiver algum documento para enviar, pode entrar em contato também, que eu não tenho acesso ainda no Nibo. Nosso setor de relacionamento pode ajudar, auxiliar com o acesso, mostrar certinho como funciona e ensinar ali a enviar ou receber até os documentos ali pela plataforma, né? E quando a certidão, voltando, quando a certidão não sai, quando não é emitida, que tem alguma pendência, aí nós realizamos o levantamento de débitos, que é onde a gente faz a busca daí para verificar qual é o real impedimento ali. Sim, que é vamos dizer assim, uma das rotinas do setor de certidões que você está à frente ali, Matheus. Sim, isso mesmo. Daí é quando daí a gente faz essa busca, vamos daí verificar qual é o impedimento dessa certidão que não foi liberada. Ok. Isso daí a gente faz essa busca ali, fazemos o levantamento de débitos, que é um levantamento personalizado ali, onde vai o valor das dívidas, vai informando qual é o débito, qual é a pendência, valor atualizado, até mesmo vai a simulação de parcelamento, se for possível. Possibilidade, sim, já é informado também no levantamento e vai já com as informações todas descritas ali para regularizar, já evitando, né, que a dívida acaba se estendendo num prazo maior. Às vezes acaba passando, né, que nem sempre vai poder recolher ali na hora, às vezes a dívida fica um prazo maior, linha aberta,
porém o cliente já tem ciência que nós informamos já antes, né? Sim. Já para não correr o risco também depois de ser pego de surpresa. Claro, e também, né, Matheus, vejo que às vezes a gente envia com um prazo bem grande até o vencimento e pode passar despercebido pelo financeiro, né? Então, às vezes ele nem se lembra, nem visualiza que está em aberto, né? Sim, até mesmo as guias acabam passando o recebimento da guia, porque o cliente recebe, às vezes coloca na programação, acaba esquecendo, ou até recolhe, que tem alguns casos recorrentes também, que recolhe a guia em atraso sem pedir um recálculo, vê que passou ali o vencimento e esquece de pedir o recálculo, daí acaba falando, acho que não vai dar nenhum problema, a Receita não vai reconhecer o pagamento, recolhe com 1 ou 2 dias em atraso, e isso gera daí um saldo devedor que fica pendente lá também. Que acaba impossibilitando a emissão de certidão, isso, né? Às vezes é um saldo bem pequeno, mas isso também é impeditivo. Então a gente já acompanha e verifica já para evitar esses problemas. Claro. Também evitar, né, da dívida acabar indo para o dívida ativa, porque não é só no âmbito da Receita ou nos demais âmbitos, estadual, municipal, que a dívida fica ali, né? Sim. A dívida tem uma tramitação, a dívida pode ir para protesto, para execução, ela vai para o dívida ativa, o que no dívida ativa acarreta o acréscimo de juros e multa e o valor original de 10% da dívida. Sim, já acaba crescendo bastante o valor, né? Mais elevado, sim. E nos outros âmbitos também tem vários outros problemas, né? Igual o de protesto. Depois que o débito vai para protesto, você tem que realizar a regularização do débito, ou parcelar, ou quitar, para depois solicitar daí com o cartório as custas de protesto. Isso somente 5 dias depois de regularizar a dívida. De paga, né? Isso, daí nós entramos ou parcelada, em contato, né? Também. Entramos em contato com o cartório ou órgão responsável, solicitamos as custas e encaminhamos para os clientes. Depois do recolhimento, acompanhamos a baixa, encaminhamos daí as cartas de anuência, tudo certinho daí para ter a ciência que está regularizado e com a finalização, a liberação da certidão daí, né, Matheus? Sim, comprovando que está regular naquele âmbito ali. Daí, nesse caso, sai, se estiver parcelado, positiva, né? Positiva, isso. Tem muitos casos também que está acontecendo, agora, da certidão positiva por causa da DSTEC Web. É verdade, uma novidade, né? Que não era assim até esses tempos, poucos tempos, né? O nosso departamento pessoal apurava como GPS antigamente, que é o imposto INSS, né? Sim, sobre a folha de pagamento, né? Isso, era apurado como a GPS. E agora virou a DSTEC Web, uma DARF, a guia agora, que é disponibilizada. E assim que o nosso departamento pessoal faz a apuração dessa declaração, ela já é gerada já para a Receita com a situação de suspensa, de dívida suspensa, Cris. Até o vencimento, né, Matheus? Com isso daí a certidão sai com efeito positiva. Porque quer dizer que tem a pendência lá, porém ela está ainda em dia, ainda não venceu. Sim, não está vencida, né? Porque então, quando o pessoal entrega a obrigação acessória, né, que demonstra para a Previdência, ali para a Receita Federal, qual é o valor, ela já fica em aberto na Receita, mas não em cobrança, né? Ela como pendência, ela fica com a dívida suspensa, quer dizer que tem a dívida, porém ainda não está vencida. Perfeito, sim, exatamente. Mas nesses casos são alguns, quando já lança, o cliente questiona, já informamos também, já encaminhamos o relatório também, se necessário, para comprovar que é só isso que tem ali pendente. Sim, porque em alguns casos pode ser que o cliente vai apresentar a certidão e lá o fornecedor ou o cliente, enfim. Questione pelo fato da positiva, também encaminhamos o relatório já para comprovação. Sim, isso é ótimo, né? Precisando, a gente encaminha também o relatório daí. E voltando no assunto lá do protesto, da execução, até que às vezes a dívida vai para a execução, daí é complicado para os nossos clientes ou para quem está com a dívida lá. Sim, sem dúvida. Porque a dívida pode até acarretar amanhã depois bloqueio judicial. E quando der um bloqueio judicial, daí tem que acionar o jurídico. Exatamente. Daí o custo aumenta ainda mais, né, Matheus? Sim, aumenta já, o valor já é mais elevado já. Sim, porque daí você já tem custo com a dívida, né, o tributo, imposto, enfim, ali. Os encargos, multa, juros e ainda vai ter que dispor de um jurídico para desbloquear a conta, enfim. E fora a dor de cabeça que dá também, nem né? fale. É uma burocracia também mexer com isso. Sim, por isso exatamente. A gente já evita já esses contratempos, já informamos antes já, para evitar já que aconteça e chegue nisso. Mas tem alguns casos que acaba acontecendo, né? Mas estamos aqui já para auxiliar também todo esse suporte, né, Matheus? Sim.
Falando também um pouco mais de certidões ainda, desculpa, voltando ali Não tem problema, Matheus. do Pode voltar em levantamento, na certidões verdade. quantas vezes você quiser. Vamos falar, na verdade, do levantamento ali, que a gente já estava falando, falar dos parcelamentos. Sim, porque é um dos casos dentro do levantamento, né, Matheus? Sim, que a gente já coloca as projeções ali. Sim, sim, é possível, né? É possível, sim. A gente já coloca as projeções dos parcelamentos, já que são os normais, né? Digamos que são os normais com a receita, os demais âmbitos, que são os parcelamentos que podem ser até 60 vezes. Tem o normal, né? O convencional, Sim, né? o parcelamento convencional, isso mesmo. Eles são até 60 vezes, de até R$ 500 para dívidas federais dos clientes que não são simples nacionais. E os clientes do regime simples nacional, o parcelamento também pode ser até 60 vezes, porém é R$ 300 o valor mínimo da parcela. Sim, caiu um pouquinho, né, Matheus? Tivemos até uma alteração nos parcelamentos do ano anterior, que foi, antigamente, a Receita só deixava fazer uma adesão de parcelamento para o regime simples nacional. Sim, é verdade. Agora a Receita alterou esse parcelamento. Pode fazer mais de um parcelamento no ano, porém agora tem entrada. Se o débito vai ser a segunda vez parcelado, tem entrada de 10% no valor total da dívida e dos demais débitos que já estavam parcelados. Sim. E caso o débito já esteja remanescente de um parcelamento anterior, daí é um pouco maior a entrada, é 20% do valor daí já parcelado, junto com os demais débitos que vai incluir nesse novo parcelamento. Então sempre, né, Matheus, fica uma dica, né? Ficar de olho se vale a pena desistir de um parcelamento ativo e reparcelar e ter essa entrada, né? Que acaba ficando bem pesada, né? Um valor bem alto, sim. Às vezes é melhor ver regularizar a dívida que está ali e manter aquele parcelamento ativo, pagando em dia. Até porque às vezes o que já está parcelado é bem alto, né, Matheus? Sim. Então daí para você desistir, fazer um novo e pagar 20% de entrada, né, pessoal? Fica a dica, melhor entrar em contato para a gente te passar aí o que... projeções para ver o que fica melhor. Sim, mais vantajoso também, né? Isso. Falando ainda de parcelamento, temos agora os parcelamentos especiais. Sim, isso é bom. E temos 3 parcelamentos especiais ativos hoje em dia. Tem um direto com a Receita, que é para dívidas com a Receita Federal. Sim. Mas somente os recolhidos em DARF, os débitos recolhidos em DARF, eles enquadram nesse parcelamento, a transação de pequeno valor junto à Receita. Sim, aqueles que ainda não foram para a dívida ativa, né? São de pequeno valor ali na Receita. Mas apenas as dívidas que é do DARF. A gente já está fazendo a simulação, já até realizamos a adesão de alguns, já estamos entrando em contato com os demais que possam aderir a esse parcelamento, já estamos mandando as projeções, qual é a melhor maneira, o valor da entrada... Sim. E todas as demais informações. Esse parcelamento vai ficar ativo até dia 31, é o prazo dele de adesão para recolhimento. E também tem um outro parcelamento com dívida ativa. Esse já... Isso, que é o de transação excepcional. Esse parcelamento está já bom tempo já recorrendo, né? Faz tempo que eu ouço falar dele, Matheus. Isso, cada vez estão prorrogando o prazo dele. Cada vez que chega o momento de encerrar... Sai uma normativa para prorrogar mais um pouco, né? A Receita quer que a gente coloque em dia tudo, né? Sim, estão ajudando bastante, né? Sim, ainda mais pós-Covid aí, né? Pós-pandemia. Prejudicou muitas empresas, muita pessoa, né? Saiu prejudicada por causa do Covid e eles estão dando um auxílio. Sim. Esse parcelamento, que é o de transação excepcional junto ao dívida ativa, esse parcelamento é um pouquinho diferente, Cris. Esse depende do faturamento da empresa, quanto a empresa faturou, depende também de qual é o tempo que está a dívida em atraso. Entendi. Quanto mais longo é o atraso, às vezes maior é o desconto que é dado pelo... Sim, é de difícil recuperação que eles falam, né, Matheus? O desconto às vezes acaba sendo um pouco maior. Então, quer dizer, devendo mais tempo devido, né, vamos dizer assim... eles veem como um difícil recuperação. Estou aqui para perder de receber do contribuinte e vou facilitar para ele pagar, né? Colocar em dia. Não é todos os casos, porque também depende do faturamento. Sim, exatamente. Na pandemia, a empresa faturou mais do que o ano normal sem a pandemia. Então, depende tudo disso. Também já realizamos várias adesões, já verificamos quais enquadravam nesse parcelamento, já estamos em contato. E agora saiu uma novidade esse mês. Foi publicado o Quita PGFN, foi publicado agora no início do mês. Já estamos estudando também esse parcelamento,
Estamos Quais fazendo são as já previsões ali, né, de anistias? O que é bom nele, né, isso, Matheus? esse parcelamento, só que a ferramenta mesmo para aderir ele vai iniciar só dia 1º de novembro. Ah, Então, então, por enquanto, nós estamos estudando ele, levantando os clientes que vai enquadrar nele, já estamos fazendo essa verificação, sim. para, quando sair a ferramenta, entrar em contato, passar as projeções, simulações e as demais informações. Sim, Esse para quem, parcelamento vai ficar ativo para quem mesmo. possa, né, aderir, né, Matheus? Isso, e esse vai ficar ativo até dia 31 de dezembro. Ah, então Então, vai quase 2 meses, né? sim, então nesse prazo vamos entrar em contato com os clientes que tiver esse parcelamento para poder enquadrar nele. Sim, para quem estiver dentro da normativa ali que possa ser vantajoso Isso também, né, mesmo. Má? Porque às vezes acaba não sendo, né, vantajoso. Às vezes também já tem um parcelamento já. Dá para às vezes desistir dependendo Sim, e dependendo do enquadrar caso, nesse. né? Exato. Sim, mas para isso a gente faz toda a verificação e entramos em contato, né? Sim, para isso o setor ali, né, Sim, está sempre em atividade, né, para ver o que é melhor e vantajoso para nosso isso cliente. mesmo. Estamos ajudando ali, isso no auxílio. Lembrando também, falando de parcelamento, Cris, temos agora, iniciamos esse mês, a operação Simples Nacional. Ah, verdade. Falando em parcelamento, Sim. em Simples, né? Que a gente acabou de falar de parcelamento do Simples, que Sim. tem uma pegadinha aí, né, Matheus? Isso. Agora tem isso daí, né? Iniciamos agora a operação Simples Nacional, já disponibilizamos para os clientes nossos aqui da escrita o informativo dizendo que já intensificamos a verificação para todos os clientes que enquadram no regime, Sim. porque a Receita já notificou, já lançou desculpa, como é que é? ADE, isso mesmo, já lançou notificando quais os clientes que precisa regularizar. Sim, que é uma notificação, né? Esse ADE, né, Matheus? É um Isso comunicado da Receita que ela começa a expedir agora para os contribuintes que estão no Simples com nesse pendências. último trimestre do ano. Uhum. Só que a exclusão, de fato, só acontece no final do ano mesmo, Sim. nos últimos dias do ano a exclusão acontece. Mas por isso já intensificamos desde já essa Claro. verificação, fazemos a atualização das certidões para todas as empresas, para ver se tem alguma pendência, algum tributo em aberto, ou até mesmo a pendência cadastral, né, Sim. que também é impeditivo da reenquadramento, ou pode ser motivo de Fato exclusão. gerador, né? Uhum. Sim, já informamos também para regularizar o quanto antes. Passamos simulação também, se puder aderir, se tiver condição para aderir a algum parcelamento, qual for a melhor maneira. Claro. Já evitando, né, que seja excluso no final do ano, ou se for excluso, para nós solicitarmos o reenquadramento. Sim, Né? porque tem que fazer todo ano, né, Matheus? Mesmo que a Receita venha excluir a Sim. empresa, a gente tem, né, como reenquadrá-la novamente, né? Sim, daí fazemos essa solicitação do reenquadramento. Uhum. Isso a gente manda todas as simulações lá para informar o cliente qual é a pendência já. Para ele se evitar. preparando também, né, Matheus? Sim, porque às vezes não tem o caixa ali na hora para recolher, porém já pode programar para até o início do ano seguinte, já ter o dinheiro ali, ou aderir ao Claro. parcelamento, que agora tem os parcelamentos, pode fazer o parcelamento ali, tem essa condição, né? Sim, Que daí às vezes não pesa ali no orçamento, né? sem E dúvida. consegue. Também não é só, a gente só não cuida das empresas exclusas. A gente também cuida das empresas que querem enquadrar, porque às vezes tem um cliente Sim, do outro exato. regime que quer enquadrar na opção do Simples Nacional. Exatamente. Tanto que a Érica já comentou nas lives anteriores, né? Sim, que ela já fez esteve aqui com a Cris. gente, né, Isso, falando a um nossa pouquinho. consultora responsável lá pelo Exato. departamento também. Ela já tinha comentado do estudo, que alguns clientes pedem o estudo já Para esse visualizar fato, já, isso, né? Qual é a melhor saída ali da empresa? Para ver se compensa continuar no regime que está ou se compensa alterar para o regime do Simples Nacional. Né? Sim, exatamente, né? Porque não é todos os casos que compensa ou não compensa, né? Por isso o setor ali, né, sempre Sim, em conjunto. constante atualização com o cliente, justamente para ver isso, né, Matheus? Sim, e acompanhamos isso também para já enquadrar os clientes, se necessários que desejar, ou até mesmo quem deseja ser excluso mesmo de fato. Por esse motivo também acompanhamos para fazer Sim, essa exclusão no início do ano. perfeito. E nisso a gente trabalha em conjunto com o departamento fiscal, bastante, Sim. o departamento pessoal no início do ano, que é o período mais ali crítico, né, para o Simples Nacional, é o início do ano, onde a gente de fato faz uma consulta. Sim, é o decisivo, né, Isso. Matheus? É o mês decisivo, definitivo. Isso Ou fica mesmo. ou não fica. A gente faz uma consulta mais intensa em cima dos clientes para ver se foram realmente excluídos ou se não. Claro. Priorizamos os que foram excluídos
já para regularizar a dívida e evitar, né, de não dar Não prazo. conseguir reingressar, né? Porque o prazo é só até dia 31 de janeiro. Ah, sim. Sequente. Por isso esse mês tão decisivo, né, Sim. Matheus? Precisa estar apto a retornar ali o que foi excluído em janeiro, né? Sim. Até janeiro, na verdade. Após a solicitação, regularizou, nós solicitamos, né, o departamento solicita o reenquadramento, acompanhamos o deferimento, encaminhamos para o cliente para deixar ciente, deixar formalizado que foi enquadrado novamente, e o deferimento é retroativo ao ano, Sim. ao mês de janeiro. Acontece só em fevereiro, às vezes. No comecinho ali de fevereiro, porém, né? é retroativo ao ano de 2023, que é o ano sequente, vai ser aí esse próximo ano, né? Então, vamos dizer, mesmo que ele seja excluído em 31/12, ele já volta a ser simples a partir de 1/1, né, Matheus? Então, fica uma sequência, na verdade, né? Isso mesmo, Cris. E os departamentos ajudam muito, estão claro, constantes. Se envolvem, né? Tem que se envolver, né? A gente tem que acabar porque às vezes pedindo a participação. Se for algum caso que, igual eu citei no início, de uma pendência, que a gente consegue às vezes verificar por aqui o real motivo, se foi um erro no recolhimento, um erro no código, um erro no valor, nós já conseguimos fazer por aqui mesmo. Não precisa, acaba nem chegando para o cliente, verdade, né? Porque às vezes não tem diferença para recolher, né, Matheus? Às vezes é um código, às vezes é um período de apuração em algum documento de arrecadação. A gente já consegue corrigir por aqui já. Por isso trabalhamos em conjunto com os demais departamentos. Claro, sem dúvidas. Já para ter esse auxílio, né, às vezes evitar até de passar para frente. Sim, nem chega, né? Exatamente, já fica tudo certinho aqui. E segue o baile, né? Como se fala. Sim, isso aí. Só formalizando ali, recapitulando todo o assunto que a gente já falou. Claro. Também do levantamento de débitos. Vale lembrar também que fazemos a verificação para pessoa física também. Sim, né? Sem dúvida. Porque por mais que a gente atenda os clientes, nós somos pessoas jurídicas, mas por trás das pessoas jurídicas tem sócios, né? Também, né, Matheus? E nisso, se necessário, pode entrar em contato também, solicitar, fazemos a verificação também. Até porque, às vezes, pessoa física, Cris, o IPVA impede também a liberação da certidão estadual. O IPVA, às vezes, do carro, o nome do sócio, segundo sócio da empresa, ele também é impeditivo da liberação da certidão. O IPTU também é o mesmo caso. O IPTU, às vezes, o sócio ou a empresa tem um imóvel no nome e esse IPTU acaba também não sendo impeditivo da certidão. Sim, precisa vender alguma coisa, eles pedem, né, certidões. Isso, e nesse são caso, menores, daí conseguimos fazer essa verificação. Quando impeditivo, IPVA e IPTU, nós conseguimos fazer essa busca daí e informar qual é daí o impedimento desses casos. Mas aí nos casos de pessoa física é conforme a solicitação mesmo, né, Matheus? Entra em contato, solicita, nós fazemos a verificação e informamos também qual é o real motivo ali do impedimento. Claro, sem dúvidas, é verdade. A gente tem que estar sempre atualizando o cliente, ajudando aí também, né, Matheus? Sim, já para evitar tudo isso que a gente falou já no início, né? Sim. Evitar a dívida acabar indo para outra tramitação, acabar complicando, porque quando vai para a vara de execução já é mais complicado, já tem um trabalho maior, já para o cliente, a gente está aqui para auxiliar, vamos auxiliar se necessário, né? Mas acaba com o cliente dando um trabalho maior, disponibilizar alguns documentos, ir atrás do jurídico. Sem dúvida, não, é melhor evitar, né? Até por isso que o setor de certidões está ali sempre à disposição, né, Matheus, em conjunto com a consultoria fiscal, que também vai auxiliar, né, em todos esses processos. Para evitarmos já, né, algum contratempo, alguma indisposição, ou Deus o livre, uma exclusão do simples e uma correria que não tenha necessidade, né, Matheus? Exatamente. Ainda do simples, Cris. Se algum cliente tiver alguma dúvida, à disposição ali do simples, já aproveitando já agora nesse período, para informar se tiver alguma pendência, já estamos fazendo a verificação, vamos entrar em contato com todos que tenha, vamos informar, mas se tiver uma dúvida, pode falar que nós já mandamos as certidões para comprovar ou fazemos a verificação. Sim, e como você mencionou, né, Matheus, tem algumas que são enviadas todos os meses, né, mas todas são enviadas trimestralmente, então independente, né, da empresa ter ou não pendência, ela vai receber a posição de como está, né, Matheus? Se tiver alguma coisa, vai receber o relatório de levantamento. Se não tiver nada, certidões, né?
Nesses casos, a certidão vai estar válida, vai estar ok, a empresa está regular, não tem o que se preocupar, né? Exatamente. Ah, Matheus, olha, que papo legal, hein? É bom saber, né, que Sim. a gente está aqui para contar com, né, que a gente está aqui para ajudar o cliente, ajudar o negócio dele, né? É para isso que a gente está aqui, né? Para fazer vocês se sentirem seguros, né? Sim. E mais uma vez eu quero agradecer aí a participação de vocês, né? Nesse nosso projeto, o qual a gente está gostando tanto aí de fazer. Espero tê-lo mais vezes também, né, Matheus, aqui com a gente. Espero receber outro convite, trazer mais assuntos, mais informações. Claro, sem dúvida, né? E dizer que, pessoal, se não segue a gente, vai lá, acessa lá o YouTube, né? @Escrita Assessoria, segue a gente, ativa o sininho, inclusive, hein? Para receber a notificação, né, Matheus? E não perder nenhum Simplifica, hein? Porque toda semana, né? Como a gente mencionou aqui, toda semana tem um assunto diferente, vai ter um convidado diferente também, né? O intuito é simplificar para o cliente, né, Matheus? Informação de forma mais clara e objetiva, né? E simplificada, né? Por isso, simplifica. É isso aí. Exatamente. Então, Matheus, meu muito obrigado, espero que venha mais vezes. E, pessoal, espero vocês toda sexta-feira, tá bom? Um grande abraço, até mais. Agradeço, Cris. Agradeço o pessoal também que Claro. acompanhou. Lembrando também que a caixinha de pergunta vai estar disponível lá no nosso Instagram, como a Cris falou no Ah, início. verdade, desculpa. Eu ia... Se alguém tiver alguma dúvida, Exatamente, até sugestão, gente, não só dúvidas, né? Claro que a gente também. adora receber dúvidas, é muito bom isso, né? Porque daí a gente Sinal sabe que exatamente. estamos ajudando. sim. Exatamente, a gente sabe exatamente no que ajudar o cliente, né? Quando ele Às vezes manda a as dúvida dúvidas. de um pode ser dúvida de vários outros, né? Exatamente, né? E eu já estava quase me despedindo aqui sem falar a parte mais importante. Obrigado, Matheus. Então, gente, segue a gente lá. Já terminando aqui, vai ter o link disponível para acessar lá a nossa caixinha de perguntas no Instagram, tá bom? @Escrita Assessoria. Vamos lá, gente. Obrigada, um abraço. Matheus, brigadão, hein? Obrigado, até mais, galera. Tchau. Tchau, tchau.